ex-amante, além de matar, incinera o corpo em uma caldeira. O que diz o acusado de ser o mandante às vésperas do julgamento? Ele, que é um rico fazendeiro e teve um relacionamento extraconjugal, e deste relacionamento nasceu uma filha não planejada. Ele mandou matar a amante, incinerou o corpo dela no forno da fazenda dele, onde tem uma fábrica de laticínio. Pessoal, se inscrevam aqui no canal, curtem, compartilhem e comentem. O fazendeiro, um amigo dele, e a babá, que foi contratada para cuidar dessa criança não planejada. Essa babá se aproximou muito da mãe da criança, da amante, e passou a ter a confiança dela, sabendo de todos os passos que ela dava, e então informando isso para os criminosos. Isso tudo aconteceu no município de Santa Cruz de Goiás, uma fazenda a 120 quilômetros de Goiânia. Uma linda fazenda, uma relação amorosa que envolve traição, dinheiro e segredos obscuros. Lilian de Oliveira, 40 anos, uma moça bonita, vaidosa e empresária. Do outro lado, Juscelino Fonseca, 63 anos, casado, pai de 4 filhos. Juscelino conta que conheceu Lilian quando a mesma estava vendendo uma chácara e que, cerca de uma semana depois que eles se conheceram, eles começaram a se relacionar, que ficaram juntos cerca de 5 meses. Como que um homem casado se relaciona com uma mulher? Ele já não tem a mulher dele? Lilian e Juscelino dormiram juntos todas as noites. E então, durante 5 meses, eles ficaram dormindo junto. Isso foi confirmado pelas irmãs da Lilian. E então, Lilian engravidou. Quando ela contou ao Juscelino que ela estava grávida, ele disse que não aceitava e que a família dele não perdoaria mais uma traição. A família de Lilian conta que então Juscelino chamou Lilian para tomarem um vinho e que neste vinho ele havia colocado algum produto abortivo e ele pediu que Lilian tomasse, mas ela, desconfiada, pediu a ele que ele tomasse o vinho primeiro. Ele se recusou e então ela também não tomou, e ali eles terminaram o relacionamento. Depois disso, surge na história Cleonice, que, segundo Juscelino, ela é a pessoa que ajudou a cuidar da bebê de Lilian. Cleonice é a esposa de um parente de Juscelino. Ele diz que ela é uma pessoa da confiança dele. Cleonice conta que foi procurada por Juscelino e que o mesmo pediu que ela fosse a babá da filha dele com Lilian. Em outubro de 2019, Lilian conheceu um colombiano. Ela se apaixonou por ele e Cleonice, tendo ganhado total confiança da Lilian, se aproximou muito dela ao ponto de ter sido encarregada da compra das passagens de Lilian para ela ir para Medellín, na Colômbia, para encontrar o namorado. E, inclusive, Cleonice conta que comprou as passagens com ajuda financeira de Juscelino. Segundo as irmãs de Lilian, Cleonice queria a menina, queria a neném para ela, a tal ponto que algumas vezes ela agiu de forma estranha com a Lilian, como por exemplo, a Lilian viajava a trabalho, quando voltava, Cleonice não queria entregar a menina para ela. Em outra situação, ela ensinou a menina a chamar ela de mãe e outras coisas mais assim. Lilian então viajou e deixou seu bem mais precioso, a sua bebê, nas mãos de Cleonice, demonstrando mais uma vez total confiança na mesma. A acusação e a polícia dizem que Juscelino se sentia chantageado por Lilian neste relacionamento e, com medo da família dele saber do caso, de contar para a esposa que ele mantinha um relacionamento com um sentimento de amor, posse e ciúmes de Lilian, ele se viu ali acuado e pensou em dar um fim na vida da Lilian. O Ministério Público diz que a Lilian foi assassinada de maneira cruel, tendo o corpo destruído e impedindo a própria família de fazer o velório dela, pois não existe corpo. Já o advogado de Juscelino, Cláudio Daledoni, disse que a polícia não tem a mínima prova de que Lilian foi assassinada. Ele disse que durante as audiências, nem a polícia, nem o Ministério Público puderam provar que Lilian esteja morta. Em fevereiro de 2020, Lilian
desembarca no Aeroporto Internacional de Goiânia, vindo de Medellín. Ela entra em uma picape que estava no local esperando ela, e a partir deste momento, Lilian nunca mais foi vista, nem com vida, nem sem vida. Ela simplesmente desapareceu. Prova de que ela desceu no aeroporto são as câmeras de segurança, que tem todas as imagens, que tem todo o trajeto da Lilian, desde o momento que ela desembarca do avião até o momento que ela entra nessa picape. O tempo foi passando e no início de março daquele ano foi começado a apurar os fatos acerca do desaparecimento de Lilian. E de imediato, a polícia quebrou o sigilo telefônico de Juscelino. E ali, a polícia descobriu inúmeras ligações entre o Juscelino e Ronaldo. Quem é Ronaldo? Ronaldo, um homem de 58 anos, é um trabalhador autônomo na área de laticínios e ele costumava prestar serviços ao Juscelino. E o mesmo Juscelino disse que Ronaldo é uma pessoa também da confiança dele. O celular do Ronaldo foi rastreado e ele esteve no mesmo dia, hora e local que a Lilian. Ou seja, quando a Lilian chegou no aeroporto, realmente, quem estava na picape esperando a Lilian no aeroporto? O Ronaldo. Detalhe, a Lilian até então não conhecia o Ronaldo. Algumas horas depois, as imagens de um radar mostram o carro de Ronaldo e o carro de Juscelino transitando na rodovia que liga Goiânia à fazenda de Juscelino. No dia seguinte, existem muitas ligações de um para o outro entre Juscelino e Ronaldo. Para a polícia, quem ajudou a arquitetar a morte da Lilian foi a Cleonice, a babá, pois a mesma ganhou a confiança da Lilian e com isso ela passou a informar ao Juscelino de todos os passos e inclusive a localização da Lilian. Cleonice, que havia comprado as passagens, ela sabia exatamente quando a Lilian chegaria no aeroporto e ela então combinou com a Lilian de que o Ronaldo iria buscá-la no aeroporto, que ela deveria entrar tranquila no carro dele, pois era uma pessoa de confiança. Em maio de 2020, a polícia decretou a prisão temporária de Ronaldo, o homem apontado como executor do crime. Na delegacia, ele confessou o assassinato e disse que o Juscelino era o mandante. E, imediatamente, Juscelino e Cleonice foram presos em flagrante. Porém, eles pagaram fiança e depois de um tempo houve um habeas corpus e eles passam a ter a liberdade. Lá em depoimento, quando foram presos, a Cleonice disse que o Juscelino pensava em dar um fim na Lilian, porque se sentia extorquido. Agora, depois que passou isso e que a Lilian está fora das grades, que a Cleonice está fora das grades, ela disse que ela não falou nada disso e que ela apenas assinou um papel que a polícia a obrigou a assinar sob tortura psicológica. Ela disse que assinou sob forte ameaça da polícia e que ela não faz ideia do que estava escrito no depoimento dela. Ronaldo, por sua vez, enquanto preso, muda algumas vezes a sua versão do crime. Ele, no dia 5 de junho de 2020, em uma conversa informal com policiais, ele disse que pegou uma marreta que estava ao lado do banco do carro e bateu com ela na cabeça de Lilian, e que depois ele jogou o corpo dela nas águas do rio Parnaíba. 3 horas depois, os policiais vão à cela dele e Ronaldo, que havia contado isso tudo antes, e inclusive para um detento, um colega de cela, e ele disse para esse detento, inclusive, que não existia corpo e que o combinado com o Juscelino era de queimar o corpo na caldeira do laticínio. Juscelino disse que não teve nada a ver com isso e que ele não deve nada e por isso ele não teme as investigações, que ele não contratou o Ronaldo e ele é inocente, que o corpo de Lilian jamais foi encontrado, mas que ele seria incapaz de incinerar o corpo dela e jogar as cinzas no quintal da fazenda. No dia 12 de junho de 2020, Ronaldo, então preso ainda, apresentou a terceira versão. Disse que decidiu não matar a Lilian e que depois de pegá-la no aeroporto, levou ela até a fazenda de Juscelino e deixou ela lá conversando com o Juscelino.
e que no dia seguinte, o Juscelino lhe informou que havia matado a Lilian. Então, Juscelino confessa à polícia ser o mandante do crime. Disse que estava sendo feito de trouxa por Lilian, que a mesma tinha outro namorado e que estava tomando o dinheiro dele. Disse que a morte de Lilian resolveria os seus problemas e que então ele pensou em Ronaldo, porque além de ser uma pessoa da confiança dele, o Ronaldo tinha uma dívida de aproximadamente 20 mil reais com ele. Então, ele procurou Ronaldo, que seria o responsável pela execução da Lilian, e com isso, a dívida que o Ronaldo tinha com Juscelino seria quitada. Juscelino, agora, disse que, assim como Cleonice, ele não sabe o que a polícia fez e que eles colocaram em seu depoimento o que eles quiseram e que ele assinou esse depoimento falando isso aí porque a polícia mandou ele assinar. E ele fez isso porque ele estava apanhando tanto da polícia com sessões de tortura que ele assinaria qualquer coisa para se livrar da surra que ele estava levando dos policiais. Ou seja, ele disse que esse depoimento aí, onde ele confessa ter mandado matar a Lilian, é mentira e que ele falou tudo isso porque ele estava apanhando muito da polícia. O mais impressionante é que este depoimento do Juscelino, feito sob forte tortura policial, segundo ele, contém riqueza de detalhe. Por que ele decidiu matar e inclusive sobre ter mandado o Ronaldo à Colômbia, a Medellín, atrás da Lilian para matar ela lá. O Ronaldo foi para Medellín quando a Lilian foi e quem comprou as passagens foi a Cleonice. Colocou ele hospedado no mesmo hotel onde a Lilian estava e quando o Ronaldo saiu do Brasil para ir para Medellín atrás da Lilian para matar ela lá, ele achou que ia chegar na Colômbia e que era um lugar deserto, uma terra sem lei, com poucas pessoas e que ele ia pegar um voo novamente para o Brasil e pronto, acabou e a menina morreu por lá. Porém, quando ele chegou lá na cidade, ele se deparou com uma cidade cheia de pessoas, com câmeras e com tudo, e ele desistiu do crime. Então, ele voltou para o Brasil e aí combinou com Juscelino de darem um fim quando ela chegasse no Brasil. O que eles não esperavam é que teria o registro dela nas câmeras do aeroporto, desembarcando, entrando no carro do Ronaldo e tudo isso. Mesmo assim, o Juscelino diz que o delegado, o Dr. Tiago, foi quem inventou toda essa história, que ele não falou nada disso e que ele assinou o que o Dr. Tiago inventou. O advogado do Juscelino disse que quem acusa tem que provar e que não existe corpo e então como que vão provar isso daí? Agora, o Ronaldo, que tá lá preso desde a época, também disse que apanhou tanto da polícia que ficou até surdo de um ouvido. E que por isso que ele mudou tantas vezes a versão, mas que ele não fez nada a Lilian. A defesa de Ronaldo disse que ele está atordoado, porque ele é um homem de bem, que nunca pisou em uma cadeia e agora está passando por tudo isso. As denúncias de tortura de Cleonice e Ronaldo foram encaminhadas à corregedoria, que apurou que não houve nenhum tipo de tortura, nem psicológica e tampouco física. Passa aqui, até o dia de hoje, dia 24 de junho, tanto Cleonice como o fazendeiro, dono da fábrica de laticínios, Juscelino, estão soltos, tranquilos e felizes, seguindo suas vidas. Ronaldo segue preso, todos eles estão aguardando o julgamento que por fim está se aproximando, né? Já faz aí 4 anos disso tudo, um pouco mais de 4 anos. E cadê a Lilian? A família convive com a dor de não saber nem onde está o corpo da menina. O sofrimento para o pai, o sofrimento para as irmãs e o sofrimento para a filha da Lilian. A filha, inclusive, da Lilian, está sob a guarda de uma irmã dela em outra cidade e agora a bebê já tem, né, mais de 4 anos e ela acorda perguntando onde está a mamãe. E você, então, deixe seu comentário sobre o que você acha disso, compartilhe este vídeo e vamos aguardar para saber como vai ser o julgamento, então, das pessoas acusadas dessa barbaridade.